Olá, começa agora mais um episódio do podcast RTC. E hoje o foco é produtividade. Vamos discutir a segunda fonte de forragem para garantir o trato do rebanho e eficiência de baixo custo. Para esse debate, reunimos o especialista que conduziu o último encontro técnico, o médico veterinário Mário Sérgio Zoni, que está aqui conosco, especialista em nutrição e gestão. Para mediar essa conversa, contamos também com a doutora Natália Marins Bastos, coordenadora do projeto da CCGL, e a Alessandra Bride, pesquisadora na área de produção de leite aqui da CCGL também. E antes de começarmos, para você que está aí nos acompanhando, te convido a seguir a RTC nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e o Spotify. Em nossas redes você encontrará conteúdos atualizados frequentemente, aí para dar esse suporte ao nosso produtor. Natália, deixo contigo, o espaço é teu aí para introduzir o assunto. Bom, então, Mário, obrigada, A gente de antemão já agradece aqui a sua presença. E é um prazer tê-lo aqui conosco, Então, trazendo um pouco do seu conhecimento, e nada mais justo do que te trazer nesse podcast, que está realmente em tantos produtores e nos carros dos técnicos, e, enfim, que a gente consegue trazer um pouco desse seu conhecimento para mais gente, E, Mário, te contextualizando um pouco das práticas do nosso estado, mais voltado para a produção de leite. Os nossos produtores, de uma forma geral, a maior parte dos nossos produtores de leite fazem a silagem de milho, Então, apostam na sazonalidade, da produção que a gente tem no estado de inverno e verão. Então, apostam bastante no verão para a produção da silagem, que é um carro-chefe, das vacas, que é o que a gente realmente busca para a produção de leite, justamente por ter bons teores de amido, a questão da fibra e várias outras vantagens, de ter essa comida armazenada no silo. Mas a gente vem enfrentando uma instabilidade climática muito forte. Então, e também pelo nosso estado ser regionalizado em várias regiões com diferentes climas, vamos dizer, podemos até dizer isso, nós temos milhos que por hora estão muito secos, Então um teor de matéria seca aí já chegando ao 35, mas quase sem espiga, Muito por conta da estiagem, milhos que estão sofrendo, Outros casos, milho com chuva, espigas lindas, Realmente uma produtividade excelente, que acabam inclusive chegando com teores de amido 38%, 40%, Ou às vezes até mesmo pedra que arranca todas as folhas e a produtividade vai lá embaixo. O que você vê, diante de todas essas situações, das intempéries climáticas, dessas situações, o que você vê para auxiliar, até mesmo guardar comida a mais, para fazer com que a gente consiga alimentar essas vacas nos 365 dias de ano, que é o que a gente quer, É fazer com que as vacas consigam comer um volumoso, inclusive, de alta qualidade. Mas o que a gente poderia pensar de estratégia para driblar essa situação? Bem, bom dia a todos. Natália, eu acho, Natália, Dionélia, Sandra, o pessoal que está no podcast, eu acho que o conceito principal de pecuária de leite é você trabalhar com segurança alimentar. Eu não posso trabalhar com uma exploração pecuária, diferentemente de monogástrico, que minha preocupação seria de quem eu vou comprar concentrado. No caso de uma exploração pecuária que depende de forragem, eu preciso trabalhar com segurança alimentar. Se eu vou trabalhar com segurança alimentar, vamos dizer, eu realmente tenho que ter dois focos muito grandes no ano. O primeiro foco é o que você já falou, que é a planta de milho. O que é o nosso foco da planta de milho? Eu não posso plantar o milho fora da época ideal, porque eu quero fazer qualquer outra coisa. A prioridade é fazer a planta de milho no melhor período do ano, mesmo que eu tenha que abdicar de plantar soja, que não é foco do negócio. Então, muitas vezes o pessoal está querendo antecipar para períodos ruins, que colhem a silagem de milho ruim, porque ele está preocupado em fazer uma soja de segunda safra. Isso está errado. A nossa exploração é uma exploração pecuária, então o foco é fazer silagem de milho no melhor momento.
Isso é importante porque isso me garante uma preparação correta para mim fazer uma coisa que é fundamental, que é explorar a propriedade na parte de fim de outono e inverno, antes do milho, com uma segunda forragem. Então, vamos dizer, isso me permite ter um volume maior produzido, isso me permite acertar algum problema que eu tenha com a planta de milho da primeira safra, isso me permite ter um alimento de fibra longa que melhora a digestibilidade, melhora a saúde ruminal dos animais, isso baixa demais o custo da fazenda. Então, vamos dizer, a gente tem que lembrar que a gente está numa situação de preços ao longo do ano que são satisfatórios, mas muitas vezes tem problemas. Então a gente precisa ter coisas que nos baixem o custo dentro da fazenda. Uma das coisas importantes é você ter a segunda safra como essa opção. Então vamos dizer, eu vou direcionar o milho para as vacas de leite, posso fazer um ajuste de compensação com cevada, com trigo, com triticale, se o meu milho for muito ruim, ou se o meu milho for muito bom, eu posso ter uma recria muito barata com o uso da segunda forragem. Então, vamos dizer, a preocupação nossa é garantir, porque vamos dizer assim, eu fiz uma planta de milho muito boa, beleza, vou colher 20 toneladas de matéria seca por hectare, abdiquei do inverno, eu só fiz 20 toneladas. Não, eu fiz uma planta de milho muito boa que colhi 20 toneladas e fiz uma planta de inverno que colheu 8 toneladas, eu aumentei 40% a minha capacidade de suporte, ou seja, eu posso ter mais animais ou eu posso ter uma recria mais barata com a área de terra que eu já tenho. A gente tem que pensar que a gente tem dois ativos principais no leite. O ativo principal são as vacas. A vaca é a nossa unidade de negócio, mas a vaca depende do segundo ativo, que é a área de terra, que são os hectares disponíveis. Se eu só utilizo a área disponível em metade do ano, é a mesma coisa de eu comprar um carro, eu só ligar esse carro 6 meses do ano. 6 meses do ano ele fica na garagem. Se você pensar do ponto de vista do uso do equipamento, é uma burrice. Então, a hora que você não maximiza o uso da terra, ela é uma coisa meio sem sentido, porque é um bem de capital com valor agregado muito alto. Uhum. Então, vamos dizer, o conceito nosso eu tenho produtores que o foco hoje é achar alguma coisa para a janela mais curta entre as duas safras principais, que para nós são duas safras principais, safra de verão e safra de inverno. A gente já está buscando algo para fazer, tipo assim, tirei o milho janeiro, ou mesmo fevereiro na nossa realidade, o que eu vou fazer até plantar o inverno? Uhum. Então a gente já está, vamos dizer, eu tenho esse buraco de, às vezes, 60, 90 dias, então a gente hoje está, usar cevada entre safra, desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cevada de ciclo bem curto, fazer silagem de soja para colher nesse período, fazer uma aveia preta de ciclo rápido, ou seja, eu não posso deixar a terra nua, é um patrimônio de valor muito alto. Uhum. Então, quanto mais alimento eu gerar, mais barato fica eu produzir leite. Menos dependência eu tenho de concentrado, menos dependência eu tenho de insumo externo. Então, eu acho que o foco nosso hoje, da nossa região, e a gente está estendendo isso para Minas, para o estado de São Paulo, onde as fazendas que eu trabalho, tenho discutido isso aqui, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que eu visito, a gente está procurando fazer assim, o que a gente pode maximizar de produção agrícola dentro da área de um produtor de leite. Eu acho que no momento que você maximiza o uso, primeiro eu diluo o custo da terra, segundo eu garanto segurança alimentar, eu posso pensar em ampliação de rebanho, ou seja, eu tenho várias vantagens com isso. Então eu acho que o principal pensamento nosso é esse, eu particularmente acho assim, não tem como prescindir da lavoura de inverno. Há uma preocupação que muita gente tem, mas eu fiz a lavoura de inverno, deixei a terra nua, o que vai ter de cobertura? A recomendação que a gente faz é a seguinte, se você fez a lavoura de inverno e ela tem rebrote, ou você cortou a lavoura de inverno numa altura adequada, o conjunto de raízes e a parte que ficou restante é suficiente para fazer cobertura, até porque a gente tem um ativo que é muito importante, que é o esterco gerado pelos animais, devolvendo matéria orgânica para o solo. Então é uma questão de assessoria agronômica, acertar as coisas com quem te presta assessoria, mas não é nada, você não está
vamos dizer assim, exaurindo o solo, que é uma preocupação muito grande que a gente escuta, sabe? Com certeza. Mário, você comentou então de algumas espécies de invernos que podem ser plantadas dentro dessa janela que a gente tem aí no inverno. E como que a gente pode conservar esse alimento, né? Como seria caracterizada essas diferentes formas para conservar esses alimentos, por exemplo, pré-secado, o que é um pré-secado, o que é uma silagem de planta inteira, o que é o feno, quais são as diferenças, qual seria a melhor alternativa para nós utilizarmos aqui no Rio Grande do Sul? Alessandra, na verdade é o mesmo alimento. Então vamos pegar, por exemplo, os alimentos mais flexíveis, que seriam cevada, triticale, centeio e trigo, que permite todas as opções. Se a gente pensar na aveia e azevém, é muito limitado, é excelente para as vacas, mas basicamente é uma planta que se você faz pré-secada. Silagem seria uma planta cortada, como se corta a planta de milho, em teor de matéria seca entre 30 e 35, no máximo 40 de matéria seca. Para você cortar um alimento de inverno com esse perfil, corte direto, ele tem que estar granado. Ou seja, é a mesma decisão que você tem com milho. Ele tem que ter acima de meia linha de leite no grão de trigo, ou de triticale, ou de cevada, para fazer um corte direto. Porque é o grão que vai assegurar a matéria seca para fermentação, vai assegurar amido para fermentação. Quando você pensa no pré-secado, o pré-secado ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais trabalhoso, mas por outro lado, ele é mais confiável com relação à manutenção das qualidades ideais. O que a gente fala de qualidade ideal? Qualquer planta que você conserve está o mais próximo possível da qualidade dela verde. Perfeito. Então eu vou cortar um azevém, eu vou cortar uma aveia branca, uma aveia preta, ou uma cevada, centeio. Eu preciso assegurar que ela vai estar na qualidade mais próxima do que é essa planta na forma vegetativa no campo. Então vamos dizer, vamos pelo pré-secado, que seria uma matéria seca intermediária. Pré-secado é uma operação de uma certa maneira simples e ao mesmo tempo complexa, porque são várias etapas. Então é a etapa de corte. Esse corte não pode ser muito baixo, porque senão você vai estar trazendo contaminantes do solo. Esse material ele é espalhado para dessecar o sol, por isso é o nome de pré-secado, ele seca por exposição ao sol. Ele é amontoado e no momento que ele é amontoado, ele é recolhido, triturado. E aí você tem duas opções. A opção melhor é você colocar em silo trincheira. Tá. A segunda opção é você colocar em bola. E a terceira opção é você colocar em silo de superfície. Por que sequência de opções? O silo trincheira, ele uniformiza o material coletado, diminui demais os custos e permite uma compactação melhor. O pré-secado em bola tem uma vantagem de transporte quando são áreas distantes, mas ao mesmo tempo você cria um viés que cada bola é um silo. Perfeito. Então você tem uma variabilidade de áreas ou de colheita, que você pode ter material mais seco, mais úmido, com mais proteína, menos proteína. Isso dificulta a nutrição, né? Nutricional. E o silo de superfície, eu digo assim, ele é um enigma. Ele pode ser espetacular, como ele pode ser uma tragédia. Depende de como se faz o manejo desse silo. Ele é uma alternativa interessante, porque só que ele precisa ser muito bem planejado. O que a gente vê? O pessoal faz silo de superfície de uma forma equivocada. O silo de superfície nunca pode ser com paredes ínclines. Ele tem que ser distante. Vamos dizer, você vai fazer um silo de pré-secado, coloque o mais longe possível, calculando o que você vai consumir por dia. Então, eu tenho 30 vacas, eu preciso consumir meio metro por dia. Então você faz ele mais baixo e mais aberto. É mais fácil de compactar e você perde menos. Então, esses são critérios. Então, o pré-secado tem essas operações. É um silo que tem que ser muito bem coberto.
mesmo silagem, eu digo se todas as silagens têm que ser muito bem cobertas, porque é muito dinheiro que você tem debaixo da lona. Exato. Então você tem que usar filme barreira, você tem que inocular, você tem que botar uma boa lona. A retirada tem que ser feita muito bem feita, vamos dizer. A grande vantagem são as máquinas que já picam, porque quando você coloca material muito inteiro é muito difícil a remoção. Você expõe muita entrada de oxigênio e você perde muita qualidade na retirada. Por fim é o feno. O feno é uma coisa... Seriam todos os passos do pré-secado, com a diferença que você tem que esperar mais dias de sol. Então vamos colocar assim, o range de umidade de 30 até 40 você faz silagem, de 40 a 55 você faz pré-secado e de 80 a 90 você faz feno. Então vai variar o que você deseja de dessecação. O feno é extremamente fácil e ao mesmo tempo complicado, porque é o seguinte, você não pode recolher material úmido demais, porque a tendência dele é aquecer e chegar a queimar. E queimar, que eu falo, é então, pegar fogo. Sim, na bola, né? é chegar a pegar fogo. Então ele precisa ser muito bem feito. Mesmo na nossa região de Castro, você tem ideia que são grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores. Geralmente a operação de feno ela é totalmente terceirizada. Não é o produtor que faz, a gente delega a área para alguém que tem maquinário especializado, porque isso envolve dias, então é um pouquinho mais complicado. É mais comum o produtor próprio fazer o pré-secado ou fazer silagem de planta de inverno, mas a parte do feno geralmente ela é terceirizada. E a gente faz, além desse material, que não foi comentado, a gente faz um quarto material, que é a palha. Então normalmente a gente acessa produtores de trigo ou de triticale e faz um acordo de uso de compra de metade no material. Então ele trabalha com a colheitadeira sem o picador e aí vem um recolhedor e recolhe metade da palha deixada para deixar a cobertura indo no solo. Então é interessante porque a palha que ele recolhe é a palha que não está em contato com o chão. Então ele levanta a picape, que a gente fala, vai recolhendo, faz o fardo de palha e essa palha a gente usa tanto para forro de bezerras, quanto para alimentação de animais período seco, para recria e para pré-parto. E muitas vezes, se eu não tenho fibra fisicamente efetiva na dieta das vacas de leite, ainda vai 300 a 400 gramas dessa palha. Então você, na verdade, o inverno permite 4 diferentes materiais. O mais simples, que é a silagem, corte direto, muito simples. O feno, que seria a parte, vamos dizer, terceirizada, a palha terceirizada e o pré-secado, que é o material que te dá melhor qualidade. Entendeu? De todos esses, assim, o material que tem a melhor qualidade para a produção de leite é o pré-secado. Por isso ele é mais complexo, ele tem umas etapas que têm que ser seguidas, ele precisa estar dentro. A gente tem uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, que é o truque de torcer o material. Então você pega o material na hora para recolher, ou antes decisão de recolher, e você torce. Se ele partir, ele passou. Se ele ficar, está cedo demais. Ele tem que torcer e voltar. É sinal que ele está entre 40 e 50 de matéria seca. E quando a gente decide recolher. Isso então já cortado, né? Já cortado. Porque a minha pergunta é assim, então agora você está trazendo algumas novidades aqui para nós, porque eu acho que a silagem, assim, pensando até mesmo silagem de aveia, silagem de trigo, até triticale, é algo mais comum que a gente consegue encontrar em algumas propriedades. Mas então, o pré-secado, eu tenho que esperar chegar nesse ponto de silagem para cortar? Eu posso cortar um pouco antes? Quando que eu tomo a decisão de ver a lavoura e cortar esse material para deixar pré-secar e depois ir para o silo, Mário? Aí eu vou falar assim com você, Natália. Depende um pouco do que você está buscando. Tá? Se eu estou buscando qualidade, o que é qualidade? Eu fiz uma silagem de milho muito boa, eu tenho alguma outra fonte de fibra fisicamente efetiva, eu tenho um material mais seco, eu vou privilegiar fazer um pré-secado de altíssima qualidade. E aí eu vou cortar ele
até um pouco antes do momento ótimo, que a gente fala, não, a qualidade está ainda espetacular, mas eu não juntei toda a matéria seca que poderia. Eu prefiro cortar aí, porque a minha visão para esse tipo de pré-secado é baixar custo de fazenda, é tirar leite barato. Entre aspas, seria, para um produtor que está a campo entender, seria o conceito de soltar a vaca no pasto ou cortar verde para botar no coxo. Eu, ao invés de botar verde, eu estou colocando o material pré-secado, mas com a mesma característica do material verde que ele cortaria todo dia com a tarupe. Sim. Então, o que eu estou buscando? Baixar custo. Então, ao invés de produtividade, qualidade. Isso. Óbvio, não vai ser, não vou cortar com ele muito novinho, vai ter uma produção, mas vou perder talvez 10% do que eu poderia juntar de massa. Mas eu ganho 20, 25% de qualidade a mais. É um material com alta proteína, alta digestibilidade, basicamente só folha, entendeu? Então, esse seria o conceito. Não, eu estou buscando baixar custo com qualidade de forragem. Não, eu posso trabalhar, eu tenho uma silagem de milho muito bem feita, eu posso trabalhar no momento ótimo. O momento ótimo seria o momento que chegou no ponto de interseção, qualidade e qualidade. Tem a qualidade e quantidade. É isso. Né? A quantidade está adequada, a qualidade está começando a baixar, eu vou cortar, que seria o tradicional. E tem o outro momento que é tipo assim, não, eu preciso de uma fibra um pouco mais efetiva, porque eu estou num sistema que paga melhor por sólidos, eu preciso de uma vaca que rumine mais, eu preciso subir meu teor de gordura, sem ficar comprando caroço, sem ficar comprando gordura protegida, eu deixo passar, mas esse passar não é o material passar demais, eu deixo passar uma semana do momento ótimo, e aí eu vou cortar um material que tem mais matéria seca, um pouco mais de lignina, um pouco menos de qualidade, visando privilegiar a ruminação. Isso, estimular esse animal a ruminar. Então você tem esses três. Só que, tipo assim, é um range muito pequeno. A gente está falando de começo a fim em 10 dias. 3 dias antes do momento ótimo, no momento ótimo, uma semana depois do momento ótimo. Não é uma eternidade. Uma janela muito Não adianta eu colher um pré-secado que virou só fibra, porque isso aí, vamos dizer, isso vai passar, só vai fazer a vaca ruminar, mas não me agrega nada nutricionalmente, só vai me ocupar o rumo e baixar leite. Então, existe um feeling que você tem que ter, tipo assim, não, passou, já tem um pouquinho mais de talo, como a gente diz, mas é o suficiente para estimular a ruminação, mas ainda manter a produção. Então, Mas, Mário, só para a gente discutir, assim, de que forma que a gente consegue baratear o custo da dieta, então trazer dietas ainda mais baratas, né, para a produção de leite, com um teor de sólidos interessante, visto que a gente tem um sistema de pagamento por sólidos aqui na CGL, mas mesmo assim fazendo o pré-secado, porque o pré-secado ele tem um valor agregado, né, ainda mais fazendo em bola. Mas como que eu consigo baratear o custo da dieta com um pré-secado que tem um valor alto? Bom, vamos pensar assim, Natália. Qual o sentido de eu fazer bola se eu estou fazendo na minha propriedade? Bola é uma coisa feita para transporte. Não, eu comprei uma área do vizinho que está a 10 km de distância, eu vou fazer bola. Agora, se eu vou fazer na minha área, não tem o menor sentido. Porque, vamos dizer, eu vou estar pagando rede, plástico, uma operação a mais, sem o menor sentido. Então, vamos dizer, para baratear custo, vamos dizer, se eu estou fazendo o pré-secado dentro da minha propriedade, eu vou fazer ele num silo. Entendeu? Isso é óbvio, vamos dizer, eu vou fazer ele dentro de um silo. Ah, não tem o silo. Eu vou fazer um pátio, e aí, tipo assim, eu tenho que ter orientação técnica, vou fazer um silo de superfície muito bem feito, mas eu jamais vou fazer em bola. Entendeu? A bola é interessante para transporte. Ah, mas tem propriedades grandes que faz. Tem, o cara tem um maquinário, ele achou. Só que ele tem todos esses desafios de variabilidade de material por cada bola. Então, vamos dizer, se eu estou na minha propriedade, a melhor forma de baixar custo é fazer a forma mais simples. A forma mais simples é transporte, bota no buraco, compacta e está pronto. Entendeu?
Pense, eu fiz a bola, eu tenho que carregar ela, é uma operação a mais. Eu tenho que descarregar ela, é outra operação a mais. Eu tenho que amontoar, ou seja, além de eu plastificar, que é uma operação a mais cara, eu tenho mais 2 operações que eu tenho que pagar. Então, fora que, muito provavelmente, o tamanho de partícula da bola, né, é realmente o tamanho da planta, né? Então, a gente tem que processar essa fibra. Então, vamos dizer, quando você contrata uma picape com um processador, que o cara recolhe, tritura, já joga na carreta e você coloca no silo, o material está pronto para ir para a boca da vaca. Perfeito. Quando o material é longo, eu ainda tenho uma operação a mais. Eu tenho que carregar na carreta de trato, eu tenho que esperar meia hora esse material ser triturado, descarregar da carreta de trato para poder utilizar. Então, eu só encareço as operações, entendeu? Então, eu acho que a grande vantagem é essa. Com relação a baixar custo, o pensamento é assim: se eu fizer um pré-secado muito bem feito, azevém, cevada, centeio, mesmo aveia branca, aveia preta, um pouco menos, mas eu vou ter um material com 18, 19, até 22 de proteína. Se eu tenho um material ao redor de 20 de proteína e eu vou trabalhar com, vamos botar assim, 5 quilos de pré-secado por vaca, que vai dar mais ou menos 2,2 kg, 2,3 kg. Eu estou substituindo 1,5 kg de soja. Então vamos dizer assim, quanto custa esse pré-secado? Vamos dizer que ele vai custar dentro da propriedade, pronto, dentro do buraco, R$800, R$900 a tonelada, na matéria seca. Mas 2 quilos na matéria seca que você está dando dá 1,8 kg. Tá, mas eu estou tirando 1,2 kg, 1,3 kg de soja, fora ruminação e tal. Eu estou tirando algo que vale R$2,50, R$2,60 para botar. Eu estou ganhando 70 centavos por vaca por dia. Se você fizer a conta disso, não é muito, vai dar 20, 30 reais no mês, isso dá 300 reais no ano por vaca. Se eu tenho 30 vacas, eu ganho 9 mil reais. Ainda garantir segurança alimentar, então. Com certeza. É uma conta. O problema de vaca é que nunca se faz conta de vaca, nem de preço de leite, de nada no dia. É ano. Que você gerou no ano. Essa é a percepção que o produtor tem que ter. É o que ele gera de economia no ano. Por isso que a gente fala do conceito de segurança alimentar. É ano. O que eu vou ter disponível no ano? O que eu posso ter de animais no ano? Se eu ficar pensando só no dia a dia, eu sei que é uma atividade que você precisa pensar no dia a dia, tem desafios todo dia, mas você não faz planejamento de nada no dia. Se você fizer planejamento diário é porque você não tem planejamento. É simples. Sim. Mari, você comentou ali, né? Silo trincheira seria a primeira opção, né? Para o produtor que vai processar, conservar esse alimento na sua fazenda. Agora, quais são os cuidados? Assim como no milho, né? A gente precisa compactar bem esse silo, cortar bem esse material, né? Cuidar com a umidade, porque depois isso pode vir a fungar. E aí, o que traz isso de consequências para a fazenda? Como a gente pode evitar isso? Olha, Sandra, eu vou dizer para você assim, os melhores silos que eu já vi para pré-secado são, na verdade, a gente fala que é trincheira, mas eles são, na verdade, o silo bunker. São silos que parte deles são na terra e parte fora da terra. Não mais que 1,5 m de altura, porque são produtores pequenos, então, vamos dizer, é 1,20 m, 1,5 m, não passa da altura dos olhos. Eles são estreitos e compridos. Por que isso? Primeiro porque eu necessito retirar meio metro por dia. Então, vamos pensar a realidade de um produtor de 30 vacas. Se ele for retirar 5 quilos, são 150 quilos por dia. Um painel desse tem uma densidade mais ou menos de 500 quilos por metro cúbico. Quer dizer, se ele precisa retirar meio metro, é 250 quilos por metro cúbico. Então, esse tem que ser um silo baixo e relativamente estreito para ele poder avançar. Qual é a vantagem de você fazer baixo e estreito? Se eu aumentar o número de vacas, eu só preciso encompridar o silo. Porque aí eu aumento a porção que eu estou retirando diária.
Vou aumentar demais o número. Eu vou fazer uma bateria de silos, eu faço um silo paralelo a esse e assim eu vou. Porque, primeiro, você ter um silo só é um risco alimentar muito grande. Sim. Quando você tem uma bateria de silo, vamos dizer, qualquer transtorno, aconteceu por azar alguma coisa que eu já vi acontecer, apareceu um olho d'água dentro do silo. Você perdeu um silo, entendeu? Então, o que a gente vê assim, é tentar trabalhar com silos trincheira ou bunker estreitos, compridos e baixos. Porque é um material que o volume não é tanto. O mesmo vale para silagem de milho, porque, vamos dizer, nós temos produtores, na grande maioria do perfil de produtores no Brasil, e o Rio Grande do Sul não escapa disso, que o número de animais não passa muito de 50 vacas. Só que, vamos dizer, a gente está falando, vamos dizer, no silo de milho, tem algumas vantagens pelo volume de uso. Sim. Então, vamos dizer, é 32, 35 quilos por vaca, já dá um volume em 50 vacas de 1.600 quilos, é mais fácil. Sim. A gente está falando de 5 quilos, 6 quilos de pré-secado, vamos dizer, o volume, mesmo em 50 vacas, é 300 quilos. Quer dizer, o meu consumo vai ser pouco mais que meio metro cúbico por dia. Então, ele tem que ser planejado dessa forma, a forma de uso. Um exemplo que a gente vê, na nossa região, normalmente o pré-secado, o que o produtor faz? Ele procura extrair todo o material que ele vai usar no dia, bota na parte da frente do silo e baixa a lona da parte que não está sendo utilizada. Para ele fazer isso, o material tem que estar inoculado. Porque senão aquele material que ficou exposto ao oxigênio, ele vai esquentar. A forma que a gente encontrou de evitar isso é trabalhando com um fornecimento ao dia. Então, vamos dizer, ele tira de manhã, limpa o painel, amontoa, faz os tratos e acabou o que ele retirou. Em 2 horas ele consumiu tudo que ele tirou. Então ele não tem várias operações de retirada, ele tem uma operação. Isso melhora a exposição ao oxigênio, porque ele tira todo o material, ele não fica, porque por mais que não, é um material que não tem a mesma compactação da silagem de milho, ele não é tão úmido, ou seja, ele não tem tanta água, ele não compacta tão bem. Então o fato de você retirar de uma vez só, amontoar, evita dano no painel. Só que você precisa ter velocidade no uso desse material, entendeu? Então, normalmente, vamos dizer, hoje, até na nossa região, pouca gente hoje faz tratos 2 vezes por dia. O que se faz é fazer o trato uma vez só no dia, ou pela manhã ou pela tarde, depende da rotina da fazenda, mas é um trato diário com um trato total feito de uma vez só, até para facilitar todos esses manejos de painel de silo. Interessante. Mas, Mário, então o pré-secado, ele já tem um teor de matéria seca um pouco mais elevado que a da silagem de milho, isso? Gira em torno de quanto, mais ou menos? Natália, um bom pré-secado a gente calcula que ele tem que ter entre 45 e 55. De matéria seca. Matéria seca. O range seria, vamos dizer assim, o meio seria 50, mas eu ainda acho, a gente vê assim, pré-secados com 48, 49 são melhores que pré-secados com 54. Tá. Aí não é pela qualidade, porque na verdade ele só está desidratado. É mais como incorporação dentro da carreta. O material que é muito seco, ele tem o mesmo perfil que a gente trabalhou com feno, sabe? Na hora que você botar na carreta, esse material tende a subir. Então, mas se você fizer... Porque esse é um material que fermenta bem, ele ainda tem umidade suficiente para fermentar, ele compacta melhor do que o material mais seco, então ele não precisa fazer fardo, ele pode ser ensilado de uma certa maneira, porque o pré-secado, a forma de conservação dele, apesar dele não ser uma silagem, é como se fosse, você botou no silo, você fez um silo pré-secado. Nada, né? Tá? E ele vai conservar melhor. Materiais mais secos têm dificuldade, aí você tem que fazer, no caso do feno, no caso da palha, aí realmente você tem que fazer fardos, porque é impossível a compactação. É impossível a compactação. E o que a gente às vezes observa e às vezes fica mais, a gente entende realmente o lado assim do operacional, é que dependendo do teor da umidade da planta ou até mesmo da situação da bola, eu não vou dizer que é comum, mas a gente encontra com uma determinada frequência manchas de mofo, né? Alguma coisa assim devido à má fermentação.
E isso pode ser comum também nesse tipo de pré-secado em silo? O que a gente pode fazer talvez para evitar? Quais os impactos disso na produção animal? É mais comum quando você faz pré-secados passados. Passou de 55 de matéria seca, pela dificuldade de compactação, você tem manchas principalmente de aspergilos. Ele cresce fusário, ele fica branco, mas é muito quando você erra, eu digo. Quando você faz um pré-secado que tem manchas dele muito grandes, com 60, 65 de umidade, que era um material que não deveria ter sido feito o pré-secado. Ele já passou do ponto, entendeu? Se você faz ele no ponto ideal, por isso que eu prefiro fazer ele até antes um pouco dos 50, é muito raro, porque a compactação é muito boa, é um material que tem bastante açúcar, é um material que fermenta. Você precisa inocular, não tem como fazer pré-secado sem inocular. Você corre um risco muito grande, mas é o material mais fácil de compactar. Na bola, o que é o problema da bola? Geralmente, os prestadores de serviço têm 2 tipos de maquinário. Tem a condicionadora que faz a bola com câmara variável e tem a condicionadora que faz a bola com câmara fixa. A câmara fixa tem um problema sério. É um maquinário muito mais barato, geralmente o prestador de serviço é o que ele tem, só que ela não compacta o pré-secado vamos dizer, não é bem do começo, mas ele começou a ter algum volume, a câmara variável já vai compactando ele. Então ele é compactado de dentro para fora. Essa compactação de dentro para fora tira o ar. Então é um pré-secado que você não tem problema de entrada de ar e não tem crescimento de nada, porque você leva ele para a anaerobiose. A outra opção, que é a câmara fixa, é o contrário. Ele compacta o material depois de cheio, ou seja, ele compacta o material de dentro, de fora para dentro. Ele vai apertando aquele material, mas de fora para dentro. E isso não consegue extrair todo o ar. Então, se você tem a conjunção de um maquinário que é de câmara fixa, trabalhando no material que já está passado e você não inoculou, É difícil. a chance de crescer fungo é grande. Por outro lado, eu tenho uma bola que é com câmara variável, inoculado, na umidade correta, você não vai ter problema. O problema que você pode ter é com qualidade do plástico, que aí vamos dizer, é aquele crescimento de fungo, bolor e levedura pela parte externa, mas aí é uma deficiência do plástico. O problema de plásticos é que a maioria dos plásticos não tem a durabilidade que muita gente acha que tem. Então, vamos dizer, isso é um problema. Esse é mais um dos motivos que a gente prefere nas fazendas grandes fazer no silo, porque eu não sou dependente de um plástico X camadas. Eu tenho a parede de alvenaria, ou se eu fiz um silo de superfície bem feito, eu tenho uma lona barreira que vai proteger e uma lona de cobertura com EVOH ou dupla face que vai proteger muito melhor. E aí uma coisa que é importante, eu tenho que botar algo no silo. Se eu não a manta é muito cara, então tem que botar terra ou algo, ou como muitas fazendas fazem na nossa região, coloca a lona do ano anterior em cima da lona desse ano, porque eu tenho que criar uma barreira física para impedir a entrada que não é nem oxigênio, é a insolação do sol, é diminuir o UV no plástico. O plástico ele deteriora com a exposição aos raios solares. Então o que a gente faz normalmente nas grandes fazendas eu faço o envelopamento, cubro as paredes com lona preta, uma lona mais barata, por mais que seja uma parede de alvenaria, mas para proteger até de umidade, coloco o material ensilado, passo o filme barreira, passo a lona virgem nova e por cima eu coloco lonas que foram usadas no ano anterior para diminuir a exposição do UV na lona virgem desse ano. Entendi. Entendeu? Muitas fazendas a gente usa 3 camadas de lona, a virgem, uma lona do ano passado e retalhos da outra, aí por cima eu vou botar os pneus, quando o pessoal não quer colocar terra. E outros produtores colocam terra direto. O problema da terra é só a retirada. É a melhor proteção que você pode conseguir. Eu tenho um produtor lá em Minas que ele usa
A limpeza de beirada de estradas, de capins de napiês, como palhada por cima dos silos. E ele faz uma camada de uns 10 a 15 centímetros para evitar a exposição de UV, que também funciona. E é mais fácil de você descobrir. Mas isso é dependente, é uma coisa de muito capricho, é bem interessante. Mas é possível. O mais importante é você proteger a lona virgem que você usou esse ano da exposição direta ao sol. E aí, vamos dizer, a opção mais barata, mas mais trabalhosa seria a terra. A segunda opção seria essa com capins de corte. E a outra é essa que a gente faz com as lonas. Ou seja, para você criar é o mais fácil de você desensilar é com as lonas. Porque só que depende de capricho. Quando é o dono, mais fácil. Quando é funcionário, um pouco mais difícil. Porque você precisa que a lona desse ano ela seja tirada de uma forma que não estrague ela demais. Sim. Entendeu? Então, vamos dizer, ele tem que ir enrolando ela para poder usar ela no ano seguinte. O que partiu, os retalhos, ele vai usar como cobertura final por cima de tudo. E assim a gente vai. Então, geralmente a gente tem a lona desse ano, a lona do ano anterior e pedaços de lonas que ficaram na fazenda para botar os pneus. O pneu é simplesmente para a lona não subir. No caso do pré-secado, é fundamental isso. Porque o pré-secado tem essa perda e você, tipo assim, você perder material dentro do buraco é uma coisa meio triste, né? Porque você gastou tanto esforço, tanto dinheiro para você perder o material pronto. E é comida, né? E aí você perde segurança alimentar. Mário, o que a gente enxerga principal, assim, do maior entrave do uso de pré-secado, eu acho que, sem sombra de dúvidas, todo mundo entende, assim, né, que é bom ter, né, uma segurança alimentar a mais, mas o principal entrave do uso do pré-secado, então, é o custo, que a gente já falou, mas aí você já discutiu que realmente, a nível de custo, a gente consegue baratear as dietas. Então, o custo seria, acho que, o principal entrave. O segundo é o operacional, né, que é justamente picar todo aquele material e depende de um vagão forrageiro extremamente bom, potente, fora o tempo, né, que aquilo vai ter que ficar rodando ali para realmente chegar num tamanho de partícula não selecionável pelos animais. Então, o entrave do custo e também do operacional, se a gente trazer para o silo, que você está falando, é que isso é minimizado. Não quer dizer que não vai ter custos, obviamente, mas a gente consegue baratear o custo da operação. É isso? Você tira 3 operações. Tá. Mas pensando então, a nível, de novo, né, de custo, de operacional, a gente já entendeu as vantagens. Mas qual a principal vantagem, assim, que você vê que a gente pode trazer até para os animais, visto que nós temos um sistema de pagamento por sólidos, né, que a gente paga por quilos de gordura e proteína aqui na cooperativa. Como você enxerga, então, o fato da gente ter essa produção, né, de materiais de inverno que estão ali no silo? Bom, isso é uma coisa, eu acho assim que é um pouco óbvio se a gente pensar no tipo de bicho que a gente está trabalhando. É um ruminante. Uhum. Ele precisa ruminar. Para ele botar sólido, ele precisa ter movimentos de ruminação suficientes para, vamos dizer assim, para desdobrar o alimento e produzir leite com teor de sólido suficiente. A gente não pode trabalhar com um rumen em acidose, a gente não pode estar com SARA. Então a gente vê algumas loucuras, vamos dizer, eu não quero fazer inverno, vou cortar a silagem de milho com 25 milímetros. Não vejo o menor sentido, porque você estraga o alimento de verão, porque quando você corta nesse tamanho, muitas vezes o cracker não processa o grão, e aí você tem uma silagem mal cortada, com milho mal processado, então você perde o verão, e aí você perde a oportunidade de inverno. Quando você faz a fibra longa, o que você assegura dentro da fazenda? Primeiro que você pode fazer a silagem de milho como tem que ser feita. Vou cortar com 18 milímetros, vou cortar... Se eu tenho uma fresa, se eu tenho alguma coisa, eu vou cortar com 21 milímetros. Um cracker no ponto mais apertado possível para gerar KPS ideal acima de 70. Nós já estamos trabalhando com limite de 80 para cima, porque prefiro trabalhar com ela mais lenta, gerando um KPS maior. E aí eu tenho o fechamento de dieta
com a silagem de inverno pré-secado ou com a própria silagem corte direto, que vai me assegurar fibra longa. Mas longa, o que é longa? Longa é uma fibra de 40 milímetros. A gente diz que a fibra não pode ser maior que o nariz da vaca. Então isso vamos dizer, evita a seleção, aumenta consumo. Em geral, silagens de inverno são mais palatáveis que o milho, porque elas são menos ácidas, então ela estimula consumo. Ao contrário do que muita gente pensa, a silagem bem feita de inverno, ela estimula muito o consumo. Você ainda tem, a gente nem comentou, porque é um pouquinho mais complicado para o produtor fazer, mas você teria ainda a opção de alfafa, como uma planta de uso, mas é uma planta que aí já é de ciclo anual. A própria silagem de soja, que seria uma oportunidade de negócio que poderia ser usada, mas considerando as plantas de inverno, você ter a possibilidade de ter essa fibra longa, isso assegura a ruminação, assegura teor de sólido, assegura principalmente gordura em níveis adequados. Ela não vai impactar tanto assim na proteína, porque a proteína seria mais um balanceamento de dieta. Agora, no caso da gordura, não ruminar é fundamental para você perder qualidade. Então, vamos dizer, no momento que você trabalha com esses materiais de ciclo de inverno com corte adequado, você baixa custo e você aumenta recebimento pelo prêmio de qualidade. Então, vamos dizer, eu digo que é uma situação de ganha-ganha. Você protege a terra, porque você está com material... tem pouco cachorro, mas ele está protegido. No momento de corte, você vai deixar o material de cobertura, então você não deixa a terra nua. Então, do ponto de vista de agroecologia, você atendeu o teu ponto de vista zootécnico, que é fornecer um alimento a mais dentro da área de terra que você tem, dando segurança alimentar para a fazenda. Você atendeu do ponto de vista nutricional, porque você tem um alimento que te baixa custo, porque é um alimento rico em proteína, com fibra longa, você não precisa comprar caroço, você baixa bastante custo dentro da fazenda. Então você tem essas vantagens e, para arrematar tudo, tipo assim, você aumenta a capacidade de suporte da fazenda. Se eu consigo aumentar em 20% a minha produção de forragem, teoricamente, cada hectare pode sustentar 20% a mais de animais que está suportando hoje. Se eu não quiser pensar, não quero aumentar, eu tenho outro lado que é tipo assim, não, eu consigo fazer reserva alimentar, que isso é fundamental, para num ano ruim de verão, eu ter uma passagem sobrando de 5, 6 meses de silagem de milho, porque eu consegui economizar gerando o material de inverno, que eu não vou me desesperar. Foi um ano ruim. Eu tenho uma reserva que me cobre esse buraco que o ano ruim gerou no verão. Então, vamos dizer, eu só vejo vantagem no uso de forragem de inverno. Eu não vejo, sinceridade, eu não vejo nem como custo. A gente tem uma forma de apurar custos um pouco peculiar na região de Castro, e eu acho que muito agricultor faz isso no Brasil, que normalmente o custo-oportunidade de terra, ou seja, que a gente equivale ao arrendamento, mesmo quando em terra própria, a gente só apropria na silagem de verão. O inverno, a gente fala assim, é livre. Então eu não tenho nem o custo da terra para entrar no custo da silagem de inverno, porque eu já paguei essa forragem de inverno. Já está dentro da silagem de milho. Está dentro da silagem de milho. Por que a gente tem isso? Porque eu tenho a oportunidade de colocar o material orgânico no final do ciclo. Eu tirei a forragem de inverno, eu vou distribuir chorume ou material seco de composto que está na fazenda antes da planta de verão. Ou seja, eu tenho ainda cobertura residual, eu tenho material orgânico que eu estou colocando, ou seja, eu estou usando isso da melhor forma possível. Eu planto milho na melhor época possível, não planto antecipado milho. Eu não posso plantar milho fora de período ideal, janela ideal, pensando em algo que eu vou fazer. O pensamento nosso, assim, produtor de leite não é produtor de grão. O faturamento que ele tem produzindo leite é 20 a 30 vezes maior por hectare do que ele produzir esse grão. O lucro da soja esse ano está entre 700 a 1.100 reais por hectare. O lucro do leite, mesmo no preço médio, baixo,
2,50, que foi o preço médio da CCGL, um bom produtor tem um lucro líquido por hectare que é 15 a 20 vezes maior que o lucro líquido da soja, desde que ele seja eficiente. Então, não dá nem para fazer conta de livrar a área de verão para plantar soja, abdicando mão de qualidade do primeiro plantio de milho ou do plantio de inverno. Isso é do ponto de vista de gerenciamento financeiro, isso é uma loucura. Então é o pensamento que a gente tem, vamos dizer. Eu acho que o foco do produtor de leite é tentar fazer a comida o mais barato possível, e o mais barato para nós é sempre fazer com maior volume, porque plantou na época certa, com os tratos culturais certos, com a variedade certa, colhendo na época certa, e não economizando, é o contrário. Você gerar volume de produção barateia a custa, não economizar. Isso vale para vaca, para milho, para qualquer coisa. E aí você tem o inverno plantado na época certa, vai te liberar a área na época certa para você seguir no outro ciclo. Então é o que a gente vê, é a forma que a gente trabalha, é a forma que a gente tem trabalhado em fazendas mesmo distantes da região que a gente mora ali no Paraná, porque isso faz todo sentido. E o que a gente, pensando até assim, a nível de época certa, né, nas janelas de produção, o interessante do pré-secado, né, Mário, é que por não precisar esperar chegar no ponto da silagem, dá pra gente tirar antes, né, ou também possibilita ainda mais cortes, dependendo da cultivar, da espécie, né, a gente consegue uma produção bastante interessante, né. Normalmente assim, Natália, como é que é o pensamento nosso? Se eu tenho um ciclo longo, um exemplo, dentro da rotação da fazenda, é uma fazenda que ela tem a rotação milho-soja. O que vai anteceder o soja é o azevém. Porque o plantio de soja é mais tardio que o plantio de milho. Eu tenho uma janela para plantio mais longa. Não, eu vou esse ano, eu tive soja no verão, a soja é uma colheita mais tardia, que é a silagem. Eu tenho que fazer uma planta para o milho. Eu não posso plantar azevém. A minha opção, nesse caso, ou é aveia ou é cevada. Porque são ciclos de pré-secado mais curtos que me libera a área mais cedo para eu preparar ela para o milho para a época ideal. Legal. Tá? Então, a nossa rotação, o pensamento é o seguinte: eu não posso fazer trigo, fazer triticalho para silagem, porque eu vou atrasar o meu plantio de milho e eu não posso perder o momento ideal de plantio. Eu vou fazer triticalho ou trigo, eu vou fazer na área que vai ser plantada soja. Nunca na área que eu vou plantar milho. Porque eu preciso, o foco é, o milho tem que ser plantado num período ótimo. Então eu não posso ter um inverno que comprometa a principal forragem do ano. Então a rotação, por isso, esse é um planejamento que o produtor tem que fazer junto com o técnico da cooperativa que assiste ele, com o agrônomo que assiste ele, visando sempre assegurar a janela de plantio ideal para o milho. O que ele vai plantar para trás, a gente calcula assim, ele tem que estar com a área liberada pelo menos 15 dias antes da área ideal. Então, tipo assim, eu vim do soja, colhi o soja comecinho de fevereiro, final de janeiro. O que eu vou plantar? Eu tenho prazo, eu não tenho como plantar trigo porque ainda está cedo demais, vai dar problema. Eu vou ter um período de preparo de solo, vou plantar algo para pré-secado, que é um ciclo mais curto. O que é esse ciclo mais curto? A aveia vai dar 70, 80 dias, cevada vai dar 85, 90, ou seja, em 90 dias eu retirei. Se eu fosse plantar trigo ou triticale, isso são 130 dias. Eu tenho 40 dias a mais de ocupação de área. Posso perder a área ideal do milho. Então, o planejamento forrageiro, pelo menos para nós, é um detalhamento de 3 a 4 anos. É uma sequência de plantas e plantios. Tipo assim, eu preciso fazer rotação com soja. Eu não tenho essa época. Então, muitas vezes eu vou ter ano que eu vou ter que fazer ervilhaca ou ervilha no inverno. Se eu estou numa área muito apertada, eu só tenho uma área de milho, todo ano eu preciso fazer milho, isso acontece. Então muitas vezes, um ano, não todo ano, mas vamos dizer assim, a cada 3 anos eu tenho que reservar área de inverno para plantar ervilha ou ervilhaca, algo para fazer uma rotação, para eu não ficar com milho sobre milho sobre milho sobre milho. Isso é importante. Direto.
Mas esse planejamento é um planejamento que ele tem que ser discutido e isso envolve anos. Por isso que eu falo, não é uma coisa tipo assim, de amanhã. Eu tenho que montar um planejamento forrageiro de anos. O que vai ser o sequenciamento de plantas, até porque tem plantas, por exemplo, eu não posso tirar azevém e em seguida plantar milho. Existe um fenômeno de alelopatia que a planta de milho plantada sobre azevém, ela é muito ruim. Então, vamos dizer, geralmente para nós o azevém, ele antecede sempre soja, porque não tem essa ocorrência. O que antecede milho é aveia ou cevada. Ah, não, eu vou fazer trigo, então depois disso é soja, a não ser que tipo assim, não, eu consigo plantar um trigo de ciclo curto que vai fazer silagem com grão e vou liberar ainda para milho. Eu acho pouco provável. Mas se tiver essa janela, fica apertado, né? Se tiver essa janela, porque vamos dizer, isso, um produtor grande com maquinário próprio disponível de velocidade, talvez consiga, mas não é usual. Então esse planejamento da forragem de verão e da forragem de inverno, ele tem que ser muito bem estruturado, entendeu? Até para você ver o que você vai ter disponível de alimento dentro da casa. Tipo assim, não, vou ter uma silagem de milho muito boa, mas esse ano eu não posso fazer porque eu preciso fazer a rotação, eu preciso fazer nos anos anteriores uma reserva de pré-secado para ter alguma coisa passando esse ano, entendeu? Legal. Mário, agora assim, pensando do ponto de vista bromatológico, né? Se a gente for analisar assim, a presença de um pré-secado, qual a principal vantagem, assim? Porque reduz custo muito porque a fibra dele, né, permite realmente uma inclusão interessante pela qualidade da fibra dele, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso para nós. Bom, é uma grama. Então vamos dizer, o que você busca em gramínea, mesmo sendo uma grama C3, que é uma grama de clima temperado, é nível proteico. Tipo assim, você não vai procurar nível energético, você já está trazendo isso da forragem de verão, que é silagem de milho. Sim. Então o que a forragem de inverno vai te trazer de vantagem é uma boa proteína. Uma proteína, vamos dizer assim, um teor solúvel um pouco alto, que é o normal, ela está solúvel dentro da planta, é uma planta que não está lignificada, é uma proteína de bom valor biológico e com nível adequado. Se a gente for pensar num bom material, colhido no momento ótimo, ele vai estar com 20, 21, 22 de proteína. Se a gente fizer a extrapolação, isso é quase a mesma coisa que você dá caroço de algodão. Então, vamos dizer, até o professor Marcos Neves, o Kiko, ele sempre fala quando vai para a região, e a gente conversa quando ele está lá em casa, que as forragens de inverno é um concentrado verde. Ou seja, porque na verdade esse é o conceito. Se você puder, vamos dizer, eu gostaria imensamente de trabalhar como se trabalha fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, que você dá a tua forragem num dia, 30% fosse planta de inverno. Então, exemplo, não, eu vou dar 10 quilos de planta de inverno, vamos dizer, isso vai dar 4,5 kg na matéria seca e vou dar 25 quilos de silagem, que isso vai me dar algo como 8 quilos, ou seja, eu tenho 1/3 da minha forragem de fibra longa. Vamos dizer, dentro de um programa como vocês que paga por sólido, isso aí seria o sonho. Sim. Só que para o produtor construir isso, vamos dizer, a gente está falando de produtividades muito diferentes. Onde a gente está falando de uma produtividade de 20 toneladas, um produtor médio de silagem de milho na matéria seca, para algo como 6 toneladas, um bom produtor de inverno. Então, vamos dizer, é uma relação um pouquinho diferente. Mas, vamos dizer, normalmente que a gente vê, se o cara meia a área de verão dele, entre milho e soja, o inverno pode ir todinho quase para forragem de invernos, respeitando as liberações para o verão. Entendeu? Sim. Então ele não vai chegar nisso, mas ele pode chegar muito perto nisso. Um cara trabalhando com, vamos botar assim, 3 quilos na matéria seca de uma forragem de inverno, qualquer que seja a forma de conservação, mas principalmente na forma de pré-secado, a gente está falando de alguém que está fornecendo 630
640 gramas de proteína, que equivale a 1,5 kg de soja, ou equivale a 2,5 kg de caroço. Então é uma conta simples, vamos dizer. Se o material me custou R$650, vamos botar assim, vamos extrapolar até um pouquinho mais, todo o serviço é terceirizado e tal, ele me custou R$800 a tonelada da matéria seca, dentro de um silo trincheira. E eu estou colocando 3 quilos na matéria seca, ele está me custando R$2,50. Mas ele me economizou 2,5 kg de caroço, porque ele está me fornecendo fibra fisicamente efetiva que eu estou buscando no caroço. Ele está me fornecendo a proteína que o caroço teria. 2,5 kg de caroço na média do estado, vamos dizer, vamos botar R$1,80, nós estamos falando de R$4,50. Então nós estamos falando de algo com R$4,50 contra R$2,50. É R$2 por vaca. R$2 um produtor de 50 vacas no leite é R$100 por dia. É R$3.000 por mês, é R$36.500 no ano. Então é uma diferença considerável que está dentro de casa. Sim. Segundo, que eu acho que é o lado, ele não precisa comprar. Mesmo em momentos como nós estamos passando agora, de baixa de preço, a comida está dentro de casa. Então ele dorme com uma preocupação a menos. Tipo assim, eu tenho comida em casa para manter produção. Ele vai ter que comprar soja ou outros componentes? Sim, claro, faz parte do negócio. Mas ele diminui muito a pressão de compra, mesmo em momentos de dificuldade de preço de leite. Então, é uma segurança alimentar, do ponto de vista de ter segurança mesmo, da comida estar guardada dentro de casa, e até uma segurança patrimonial. Ele tem patrimônio guardado que vai suprir esses momentos de baixa, que são normais no leite, gente. Isso, se a gente pegar nos últimos 25 anos, esses movimentos de altas e baixas são normais. O que a gente tem que aprender com o passado e com as coisas que acontecem é gerar coisas dentro das fazendas de depender menos de aporte de insumo externo. E a forragem de inverno, para mim, me assegura isso. Perfeito. Muito bom. Eu acho que o que foi discutido aqui hoje, meu Deus, dá para ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo. Mário, eu queria mais uma vez te agradecer, assim, o seu conhecimento que a gente ouviu, né? O Mário é enciclopédia. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, eu não sei, a Alessandra tem mais alguma questão? Eu acho que... Gostaria de agradecer ao Mário por ter compartilhado conosco todo o seu conhecimento, né? E nos deixar mais seguros em relação a vamos aproveitar para produzir esse conservado de inverno, porque ele é uma segurança, ele é um alimento que vai dar segurança para as fazendas, né? O Mário, eu prometo que vai ser a última pergunta, porque se deixar nós vamos ficar aqui até amanhã e olha lá mais um pouquinho. Mas só para pontuar, assim, e realmente todo mundo compreender. A gente comentou também um pouco da silagem de milho. Sobre a silagem de milho, pensando nos teores ideais, assim, como você trabalha com a silagem de milho, assim, no ponto de colheita ideal? Você comentou até do processamento, assim, do corte, o cracker, mas qual é essa matéria seca ideal ali para essa silagem? Bom, esse é um negócio bem interessante. A silagem de milho passou por um processo muito grande de mudança. E eu vou dizer assim, muito por teimosia dos técnicos. Por quê? Eu vou usar uma expressão que a gente usa lá em Castro: silagem que ganha concurso perde fazenda. Muito produtor começou a se espelhar em conversas que ele teria que ter o amido a todo custo, como se o amido fosse a coisa mais importante que ele pudesse gerar na silagem. E isso é errado. Na verdade, o que eu preciso gerar na silagem é digestibilidade. Até porque ela é um alimento volumoso. Entendeu? Eu preciso gerar digestibilidade. Se a gente for pensar numa planta de milho, 40% a 45% dela é o grão, mas 55% a 60% é a planta. Então, é muito mais importante a digestibilidade, porque a digestibilidade eu não consigo comprar e o amido eu consigo. O amido eu vou, compro milho, reidrato ou moo e eu consigo comprar amido. A digestibilidade eu não consigo. Então, o que as últimas pesquisas têm mostrado
é que a gente precisa fazer a silagem de milho ao redor de 35% de matéria seca. Isso tem se tornado, de uma certa maneira, fácil quando você tem uma planta de milho bem conduzida, porque você consegue respeitar os dois indicadores principais. O que é o primeiro indicador? Ela está acima de meia linha de leite no grão até 3/4. Então, você consegue... E aí o segundo indicador eu preciso cortar uma planta que ela esteja saudável. Então, o que a gente tem visto hoje? Como as plantas hoje têm um stay green muito alto, ou seja, uma capacidade de se manterem verde por mais tempo, a gente está aumentando as passagens de fungicida para manter essa planta verde. Eu tenho me guiado simplesmente pelo ponto do milho. Ou seja, passou de meia linha do leite, não chegou em 3/4, está nesse intermédio, é o que eu vou cortar. De que forma? Nunca cortar abaixo de 30 centímetros. Primeiro porque a parte de 30 centímetros para baixo, ela está contaminada por micro-organismos do solo, principalmente micotoxinas, tem muito fungo, levedura do próprio solo. Segundo, é um material altamente lignificado, aquilo é o suporte da planta. Então, aquilo baixa a digestibilidade. Terceiro, é um material muito molhado. O como é muito úmido. Então, no momento que eu subo o corte para 35 ou 40 centímetros e o grão está no ponto, eu já assegurei que eu vou fazer uma silagem de 35 de matéria seca. Entendeu? Então, isso me garante digestibilidade, que a planta está verde, as folhas estão sadias, o grão está no momento ideal. Então, eu tenho a maior geração de energia porque eu tenho digestibilidade do grão e tenho digestibilidade da folha. Tá? Então, o que a gente tem procurado é um pouco difícil porque o produtor foi muito estimulado a ir mais longe no grão. Mesmo que ele perdesse qualidade de folha. Ah, não, tem que fazer mais seco, mais seco. E, na verdade, os últimos trabalhos têm mostrado que o ponto ideal é ao redor de 35. É o ponto que você, óbvio, não chegou no máximo de geração de amido, mas você garantiu digestibilidade do amido, que é muito importante, e principalmente você garantiu digestibilidade da fração fibrosa da planta, o FDN da planta. Perfeito. Então, para nós, esse seria o ponto ideal. A nível de campo, seria isso, você observar se passou de meio e não chegou em 3/4 e tentar subir o corte para 35, 40 centímetros para livrar a parte que é doente, que é lignificada, que tem muita umidade para baixo. Então, basicamente, seria isso. Mas se o produtor tiver o acompanhamento do técnico, fazer a matéria seca para a gente estimar, poder agendar a máquina... Sim. É uma ideia interessante. O problema, Alessandra, é que, vamos dizer, o técnico ele não é residente na fazenda, então ele tem que ter uma ponderação assim. A gente tem consultado as empresas, tipo a Syngenta, a Corteva, que tem a Brevante e a Pioneer, a própria Dow, a Agroceres, com relação à maturação do milho. O que eles passam é o seguinte: na nossa realidade do sul do Brasil, cada dia junta 0,3 de matéria seca. Então, vamos dizer, se o técnico foi na fazenda e está faltando uma semana estimada, ou seja, juntaria 2 pontos, o milho tem que estar com 32, 33. Se estiver com 30, não vai ser com uma semana. Entendeu? Sim. Então, só que aí tem um outro lado, que é o lado prático das coisas, que aí é o que eu acho que gera mais problema. Eu tenho uma situação de climática adversa. A minha opção, que eu passo para meus clientes é: se eu tenho uma situação climática adversa, eu prefiro antecipar do que atrasar. Perfeito. Tá, então tipo assim, eu vou cortar 3 dias, ou 4 dias, ou 5 dias, vou perder 1 ponto, 1,5 ponto, vou cortar com 33, eu prefiro cortar com 33 que cortar com 40. Porque o que vai acontecer? Vou ter como está acontecendo em Minas hoje. Isso. Tá? Tem 20 dias seguidos de chuva. Eu tive a oportunidade de cortar com 33, não cortei, eu vou cortar com 42, eu já sei que eu perdi. Então, tipo assim, não, eu tenho uma chuva de 2, 3 dias, não, aí eu posso esperar. Não, eu tenho uma chuva que é por uma semana intensa, que vai um lugar, vamos pegar, eu estou numa região, topografia que não é tão plana, ou seja, mais inclinado, serra, na subida ali da serra, Vila Flores, aquela região descendo para Porto Alegre, vamos dizer, um lugar que
terra mais argilosa, que vai demorar uma semana para poder entrar com máquina dentro, eu prefiro antecipar, entendeu? Perfeito. Na dúvida, antecipa. É assim, Mas um antecipa com cuidado, guardando as proporções. Tipo assim, mas é preferível você ter menos amido e mais digestibilidade do que você ter uma planta com 42, 43 de matéria seca, com amido lindo, e perder que a vaca não come. Ela até come, mas não dá leite. Isso. Entendeu? E a gente já passou por isso. Eu digo que o fenômeno da cigarrinha ensinou muitas coisas pra gente. A planta que perde digestibilidade é um ativo sem valor realizável dentro da fazenda. É você ter um patrimônio que você não consegue construir. Então a gente aprendeu, vamos dizer assim, de uma forma... Eu digo sempre que a Universidade da Dor é a melhor universidade que tem, né? A gente aprendeu a duras penas que planta que perde digestibilidade perde todo o sentido nutricional dentro da fazenda. Então o que a gente tem privilegiado hoje é manter a digestibilidade. Perfeito. Mário, acho que pra gente já ir finalizando, se fosse para você deixar uma mensagem assim final para os produtores, para os técnicos, assim, pensando nessa segunda fonte de forragem, qual seria? Bom, primeiro que a mensagem é que lembre-se que vocês são produtores de leite e produção de leite sem forragem ela não existe. E ter segurança alimentar com forragem faz toda a diferença entre passar anos tranquilos e anos apertados. Você tem um passivo que é, ou na verdade, um ativo de alto valor que é a tua terra, e você não ocupar ele no período de inverno por qualquer razão que seja, não faz muito sentido. Então, vamos dizer, o fato de você ter possíveis dificuldades com o operacional para fazer o pré-secado não viabiliza a necessidade de fazer. Todas as coisas, não conheço nenhuma coisa boa que não dê trabalho. Então todas as coisas que são boas, elas dão trabalho. Isso vale para pré-secado, isso vale para silagem de inverno, isso vale para feno. São coisas que dão trabalho, mas elas te dão resultado. E é um critério assim meio básico, né? Eu acho muito ruim, Natália, eu botar R$10 para não ganhar nada. Agora eu posso botar R$100 para ganhar 1.000. Então, eu acho que o critério é que a planta de inverno ela é um investimento, ela tem complexidades, ela precisa ser muito bem conduzida, mas o retorno dela é muito superior ao volume de investimento. Muito superior. Até pelo fato do maior retorno que é ter, que é o fato de você poder botar a cabeça no travesseiro, dormir, porque você tem comida guardada em casa. Exato. Vaca de leite, mesmo cara de corte, mas vaca de leite principalmente, você não pode pegar R$10 e dar para ela e mandar ela não dar comer. Simples. Eu posso fazer isso com porco, eu posso fazer isso com galinha, eu vou lá, contrato um fornecedor de ração e está tudo certo. Vaca de leite eu tenho que ter comida em casa. O máximo que pode acontecer é eu ter que comprar do vizinho, mas eu tenho que comprar de alguém. Então, se tem alguma mensagem que se possa ser dada, busque segurança alimentar, busque botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo porque você tem comida guardada. Maximize a tua área com bons plantios de verão e bons plantios de inverno. Preocupação principal de produtor de leite é fazer comida para vaca. Não é plantar soja, não é plantar milho para venda, é ter os animais alimentados e bem alojados. Essa é a maior preocupação. Perfeito. Obrigada, Mário. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast RTC. Nosso agradecimento aqui a todos os participantes, Mário especial aí por trazer todo esse conhecimento aí e tá agregando com o produtor na gestão da sua propriedade. Então, um abraço e até o próximo episódio.